noite, irmãos e amigos. Sejam bem-vindos ao nosso culto de adoração ao Senhor da PIB Guaianazes. Estamos com saudades de vocês, meus amados. Como é triste ver aqui o culto, iniciar nosso culto sem você presencialmente. Estamos com muitas saudades e o nosso desejo é que tudo se acabe o quanto antes, para nos reunirmos novamente. Eu sou o pastor Rony e agradeço imensamente sua participação. Queremos, como igreja, continuar nos reunindo, mesmo dessa forma virtual, para servir ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. E nós vamos orar, iniciando o nosso culto desta noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós lhe rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. O teu amor, a tua bondade, as tuas misericórdias que se renovam a cada instante em nossas vidas. Nós podemos sempre contar contigo e a tua graça nos basta, nos alcança. Nós queremos te louvar, te bendizer, engrandecer o teu nome, Senhor. Os meus irmãos, a tua igreja que está reunida em suas casas, Pai, nós queremos juntos declarar que só o Senhor é o nosso Deus. Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, que a Tua palavra venha exercer no nosso coração uma fé para remover montanhas, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida de cada um, peço que o Senhor continue sustentando, guardando e abençoando os meus irmãos nesses momentos difíceis, e que tudo isso seja um aprendizado para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós queremos te adorar na beleza da tua santidade. E nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos louvar ao Senhor. A Bíblia nos diz no Salmo 156, todo ser que respire, louve ao Senhor. Você está respirando? Use o seu fôlego nesta hora para louvar e engrandecer ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, amados, graça e paz. Vamos louvar ao nosso Deus. Sobre toda a terra Tu és o Rei, e sobre as montanhas Tu és o Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo
que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluias. Nosso Deus é bom, né, amados? Vamos continuar louvando e adorando o nosso Deus. Nós não correremos atrás de bênçãos. E quando nós servimos ao nosso Deus que tem este cuidado e zelo, Ele nos abençoa sem que tenhamos nenhum merecimento. Isto é graça e isto é bênção sobre a minha e sobre a tua vida. Vamos louvar o nosso Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei.
minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Amém. Nós vamos agora recolher os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pastor Rony. Não podemos nos reunir fisicamente, mas podemos continuar servindo ao Senhor através do nosso compromisso como igreja. Eu e você somos a igreja onde estamos. Aí na sua casa, meu querido, você é a igreja. Você faz parte dela. E nesse momento você pode participar, continuar participando desse privilégio de entregar o seu dízimo, a sua oferta, continuar sendo fiel no seu compromisso como igreja. Eu queria compartilhar com você um texto da palavra de Deus. Está lá em João, você pode acompanhar, João capítulo 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33. Palavras do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida. E diz assim a palavra de Deus: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E nós também iremos vencer o mundo. Você há de vencer o mundo. E como você vence? Tendo bom ânimo. Conselho de Deus para a sua vida. Tenha bom ânimo. Ele venceu e você também há de vencer. Querido, continue sendo fiel. Continue crendo e esperando no Senhor. Porque a vitória há de chegar. Na sua casa, na sua vida, na sua família. Entregue o seu dízimo e oferta. Nós vamos orar nessa hora. Pai querido, Deus poderoso, muito obrigado por estarmos distantes, mas podendo continuar servindo ao Senhor com tudo que o Senhor nos permite ter em mãos, com as bênçãos materiais que o Senhor tem dispensado às nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue nos sustentando, fortalecendo. Quando estivermos fracos, a Tua palavra diz, é aí que estamos fortes. E o Senhor nos dá a palavra de ânimo, palavras de vida eterna que nós encontramos apenas na Tua palavra. Nos direciona nesta hora, Pai, nesse momento difícil para continuarmos com fidelidade à Tua igreja, à Tua obra, o Teu reino, os compromissos da Tua igreja, Pai, porque nós somos e somos parte dela. Louvado seja o Teu santo nome por esse grande privilégio de poder Te servir com os dízimos, com as ofertas. E nós oramos, pedimos as provisões e os suprimentos para a Tua casa. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor, espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo, teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá.
no Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor, espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo, teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Descansa no Senhor, espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o seu castelo, Ele é o seu castelo, seu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Confia no Senhor e Ele agirá. Confia no Senhor e Ele agirá. Este é o momento de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração, meu querido, minha querida. A minha oração é que o Senhor me use como instrumento em suas mãos, tendo misericórdia das minhas limitações, para que você compreenda a sua palavra e assim sendo, ela frutifique na sua vida em Cristo Jesus. Amém? Eu quero, na verdade, começar com uma introdução sobre uma entidade, uma denominação cristã protestante, uma das maiores instituições de caridade do mundo, chamado Exército da Salvação. O Exército da Salvação foi fundado em 1865 por William Booth. Ele é ministro metodista, juntamente com a sua esposa, Catharine, em Londres, na Inglaterra, no auge da Revolução Industrial. Essa entidade, o Exército da Salvação, eles atuam em 26 países. 26 países. Através de igrejas, através de lojas beneficentes, abrigos, centros comunitários, hospitais, escolas, em várias áreas, abrigos para idosos, em várias áreas do mundo. O Exército da Salvação, ele chegou aqui no Brasil em 1922, e atua também em vários lugares do Brasil. E William Booth, o líder, em 1930, em meados de 1930, ele traz uma frase, eu queria pensar com você nessa frase. Ele diz exatamente assim: meus melhores homens são mulheres. Essa frase sempre me chamou a atenção. Uma entidade tão grande, uma organização que está envolvida em muitos lugares, em muitos países, em várias áreas do mundo, os melhores homens de William Booth são mulheres. E eu fiquei pensando nisso e queria aprender nesta noite com as mulheres, especificamente com uma mulher. Mas eu fiquei pensando nessa frase, há muito tempo que eu penso nessa frase de William Booth, por que hoje as mulheres, e na nossa geração, parece que as mulheres estão sempre à frente. Normalmente as mulheres pensam com o coração, é algo que nós sempre falamos, sempre pensamos, parece que a mulher coloca a emoção na frente. Semana passada, sábado passado especificamente, nós estávamos aqui na igreja o dia todo,
preparando cestas básicas para abençoar a comunidade. Quem eram as pessoas que estavam pegando peso? E até chegou um momento, no fim da tarde, eu falei para aquelas mulheres, eram mulheres. Eu falei, queridas, vocês precisam chamar homens. Vocês ficam carregando peso. E aí, as mulheres, nós vamos fazer um apelo para que os homens... O homem tem que apelar. A mulher não, a mulher, ela está à frente, parece que ela quer. E eu fiquei pensando, por que isso? Por que o William Booth, lá em 1930, já disse isso, sendo que outrora as mulheres eram tão desprezadas e excluídas da sociedade, e hoje elas estão tão à frente. Então, uma das características que eu vejo é que a mulher coloca a emoção na frente. Nós, homens, nós pensamos sempre com a razão. Eu saio com a minha esposa, vou no shopping, e ela quer comprar alguma coisa, eu sempre, não, vamos deixar para o mês que vem. Sempre pensando nos números, pensando, fazendo cálculos primeiro, colocando a razão em primeiro lugar. Parece que o homem coloca a razão na frente, a mulher coloca a emoção na frente. Eu penso que é muito perigoso pensar somente com o coração. Eu penso que é perigoso somente agir pela emoção. Mas o problema é que também não dá para viver só da razão. Eu sempre fui um camarada que gostou muito da razão. Eu gosto da razão, a razão é os pés no chão. Eu gosto de pensar a estrutura quando eu vou fazer alguma coisa, de ter conhecimento daquilo que eu vou fazer. Eu gosto de pensar antes, eu gosto de organização. Mas tem momentos na vida que a razão não funciona. Eu quero pensar nesse momento, se a razão funcionasse, quantas empresas racionais, estruturadas, fortes estruturas, bem organizadas, que estão no chão. Estão no chão, meus queridos. Que foram muito planejadas, muito bem pensadas, a começar por essa igreja. Eu estou dentro de uma igreja, a Igreja Batista é bem estruturada, bem organizada, planejada. O Batista gosta de organização. E nós temos uma organização, pensando em estrutura, muito boa. Só que os irmãos têm que se adaptar para se reunir nas suas casas, em cultos virtuais. Tem momentos na vida que a estrutura cai. Tem momentos na vida que a razão não funciona. Mas também nós estamos vivendo um momento que as emoções também estão quebradas. Há momentos na vida que a situação vem, que te tira toda a racionalidade, e há momentos na vida que também as emoções quebram juntos. Quantas pessoas estão quebradas na sua racionalidade e não sabem o que fazer? Quantas pessoas estão quebradas com suas emoções e perdidas? Porque há momentos na vida, por permissão de Deus, que nós precisamos funcionar de uma outra maneira. Nós temos que viver pela fé. A fé racional, que eu gosto de pensar numa fé racional, é aquela que coloca a razão, somado à emoção, somado com uma ação que direciona para fazer a vontade de Deus, para procurar e depender e ser um dependente de Deus. Viver pela fé é depender de Deus. Vivemos dias que a estrutura racional foi quebrada. Vivemos dias que as emoções foram quebradas, mas há uma possibilidade de viver uma experiência de fé como nunca foi vivida antes. Eu queria pensar com você hoje em uma mulher que a sua experiência de sofrimento pode gerar uma fé absoluta no meu coração e no seu coração. Pode nos trazer crescimento e maturidade na fé. Pode fazer você entender que não é pela razão apenas, que não é pela emoção apenas, mas que é pela fé, e isso é vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E nós estamos vivendo dias que precisamos crescer e ter maturidade de fé. E eu queria orar, pedindo, Senhor, tem misericórdia, Pai. Que a Tua palavra venha trazer vida, que a Tua palavra venha mostrar que essa experiência de sofrimento pode gerar, e eu sei que é a Tua vontade de gerar, e o meu pedido é esse, que o Senhor gere no nosso coração, através dessa experiência de sofrimento dessa mulher, uma fé, Pai. Um momento que eu e meus irmãos vamos entender que precisamos aprender com o sofrimento, com as dificuldades, a viver pela fé,
a crescer na fé e a depender de Ti em tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 15. A palavra de Deus, abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 21 até o verso 28. Essa experiência que há de gerar no meu coração e no seu coração vida. E vida em abundância. E vida pela fé. Mateus 15, do 21 até o 28. A palavra de Deus diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Essa história, ela nos faz refletir muito. Eu queria pensar no contexto histórico. Jesus sai da Galiléia e vai para Tiro. Tiro é uma cidade localizada a 80 quilômetros ao noroeste do Lago da Galiléia. No litoral do Mar Mediterrâneo, ali no Líbano moderno. A Fenícia era parte da Síria na época. Por isso que essa mulher é chamada de Sírio-Fenícia. A Fenícia era essa parte da Síria que, apesar de muitos judeus residirem ali, essa região de Tiro e Sidom era uma região predominantemente de pagãos. Essa região de Tiro era uma região que tinha até alguns judeus, mas não era muito amistoso para os judeus essa região. E nesse encontro com esta mulher, Sírio-Fenícia, Jesus ilustra que ele estava pensando, porque se você olhar aí na sua Bíblia, no mesmo capítulo 15, do 1 até o 20, você vai ver que Jesus está falando de pureza e de impurezas. Os anciãos religiosos chegam até Jesus e eles colocam Jesus na parede, dizendo que eles não lavavam as mãos para comer, pensando numa pureza exterior. E aí Jesus diz que não é o que entra pela boca que deixa o homem impuro, mas o que sai da boca. Se você ver aí, o contexto é esse. E aí Jesus vem com essa história. Jesus vai até esse local e Mateus registra essa história. E essa história mostra para esses descendentes de Abraão, esses anciãos da tradição judaica, que essa piedade que eles agradeciam, a piedade deles era o quê? Olhar para esse povo dessa região de Tiro, de Sidom, para esses pagãos, e diariamente agradecer a Deus por não ter nascido gentil. Esse povo que não pertencia na cultura como povo de Deus. Eles entendem isso. Eles agradeciam a Deus por não ter nascido mulher. Essa é a cultura da época. Não ser os anciãos oravam todos os dias dizendo: obrigado, Deus, porque eu não sou pagão,
porque eu creio em ti. Eles agradeciam todos os dias, obrigado, Senhor, porque eu não sou mulher. Eles consideravam a mulher e o povo gentil como impuros. E aí Jesus quebra essa base, nessa história. Parece que Jesus não concorda, Jesus rejeita essa distinção e torna claro que o evangelho foi planejado para todos. Ele quebra essa base, mostrando que para ser aceito por Deus não é uma questão de antecedentes, não é porque eu sou crente, meu filho vai ser crentinho. Não é porque eu sou um homem de fé e minha filha, meus filhos vão ser homens e mulheres de fé. Não. Mas Jesus mostra claramente, essa história tem essa ênfase de mostrar que a base de ser aceito por Deus é ter um relacionamento com a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Jesus, a mulher está fazendo um pedido, a expulsão de um espírito maligno. Ou melhor, a Bíblia diz que é um endemoninhado. É uma ninhada de demônios que está numa menina, na filha de uma mulher. Que geram sofrimento para essa menina, mas geram grande sofrimento para esta mulher, para esta mãe. Se tem uma mulher que é movida por uma emoção de nível superior, é uma mãe. Por isso que eu falo emoção de nível superior. A mãe, ela já é movida pela emoção. Mas quando se trata do seu filho, parece que é uma emoção de um nível superior. Você tem mãe, eu tenho mãe. E mãe sempre é isso. Eu lembro que minha mãe sempre agiu com uma emoção em primeiro lugar na minha vida. E assim é a vida de uma mãe. No entanto, que a Bíblia, lá em Isaías 49:15, vai comparar o amor de Deus com o amor de uma mãe. A Bíblia diz lá em Isaías, e o profeta Isaías escreve que, ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho, eu, todavia, não se esquecerei de ti, assim diz Deus. Como se Isaías estivesse dizendo assim, não é possível uma mãe se esquecer do seu filho. Nós vivemos dias que tem mães que abandonam seus filhos, mas o profeta está dizendo que, ainda que isso aconteça, Deus nunca se esquecerá dos seus. E assim que Deus age como uma mãe. Até fico pensando, será que Deus também coloca a emoção na frente? Ele sempre coloca o seu amor na frente. Ele nos ama e sempre, por isso que Ele é um Deus que tem misericórdia, sempre dispensa graça. E essa mulher, essa mãe, aqui nesse contexto, movida por uma emoção maior, ela tem uma razão por estar ali buscando a Jesus. Existe uma racionalidade que ela não consegue alcançar. Mas ela põe a sua emoção junto com a sua razão e ela entende que Jesus é aquele que pode mudar a vida da filha dela. Imagine uma mãe clamando, imagine uma mãe gritando, pedindo para que Deus, na pessoa de Jesus, libertasse a filha dela. Ela foi cheia de intenções. No meio de um grande sofrimento, meu querido, como é bom quando uma pessoa se movimenta em direção daquele que pode mudar tudo. Essa mulher, ela entendia que ele podia mudar tudo. E ela vai na direção dele com tudo que ela tinha. Porque realmente era Jesus, aquele que podia mudar tudo. Jesus é Deus. Certa vez, Deus parou o sol por causa de uma pessoa. Deus parou o sol por causa de um povo. Por um dia, o sol ficou parado. Você já pensou nisso? Essa mulher, de alguma maneira, ela entendia isso. Ela entendia que ela tinha que ir nele. E nesse contexto, é interessante que aqueles que consideravam-se justos, que não se consideravam impuros, eles não reconhecem Jesus como Deus. João, capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. As pessoas de Tiro e Sidom, cidade pagã, reconheceram Jesus. Aquela mulher reconhece que Jesus é Deus. Uma mulher sírio-fenícia. Ela
culturalmente falando, ela não tem direito às promessas de Deus, que Deus fez a Israel. Além de não ser israelita, essa mulher, segundo os rabinos, os anciãos, ela teve o infortúnio de nascer mulher. Essa cultura é diferente dessa que eu falei do William Booth no início. Essa cultura, a mulher é rejeitada, é excluída. Aí eu fico pensando, meu querido, eu queria que você pensasse, uma mulher, uma pessoa, uma mulher duplamente desqualificada, ou talvez triplamente desqualificada. O que ela vai fazer atrás de Jesus? Ela é gentílica, ela é mulher, e ela tem uma filha endemoniada que eles consideravam impureza, impuro. E ela vai até Jesus. Só uma fé que pode mover uma pessoa a enfrentar todos esses desafios. Porque ela tinha um respeito. E ela se aproxima de Jesus e cai aos pés dele, intercedendo em favor de sua filha. Uma mulher que coloca a sua emoção, a sua razão, a sua ação e a sua fé na direção desse Deus, na direção de Jesus Cristo. Essa experiência, meus queridos, nos ensina que em meio a um sofrimento pessoal, a um sofrimento coletivo, em uma cultura desfavorável, numa cultura de exclusão social, nós podemos perseverar pela fé. E eu queria pensar 4 lições que essa história, essa experiência pode gerar na minha vida uma perseverança para crescer e ter maturidade na nossa caminhada, na nossa vida. E eu queria que você acompanhasse. A primeira lição que eu vejo, e eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 15, e você acompanhasse o versículo 22. O versículo 22 diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando. Eu até gritei, queridos, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Primeira lição, meu querido, grite no lugar certo. Essa mulher estava gritando, chegou em Jesus e começou a gritar socorro. Tem pessoas que no desespero também gritam socorro, mas gritam socorro para as pessoas erradas, gritam socorro no lugar errado. Essa mulher entende que é Ele que pode, é Ele que pode mesmo. No momento do sofrimento, no momento que a sua razão não funcionar mais, no momento que tudo se fechar, estiver no chão a sua razão, estiver no chão a sua emoção, lembre-se que você pode crer, pode ter fé e gritar por socorro por Jesus. Nós precisamos gritar. Esse grito, em algumas interpretações você vai ver que não está gritava, mas está clamava. Esse clamava é o grito da alma. Nós precisamos gritar com a nossa alma. Eu não estou falando do grito do barulho, de gritar alto, apesar que isso aconteceu literalmente, mas gritar com o coração dependente. Deus conhece quando o seu coração está gritando, quando as suas emoções estão clamando. Nós precisamos clamar sim, por isso que muitas vezes nossa razão precisa estar no chão, para que as nossas emoções clamem por Deus. Esse ensino desta emocionante, perseverante e ousada mãe foi de gritar, pedir socorro para a pessoa certa, juntando sua emoção, sua razão, para ir na direção certa. Eu estava lendo um artigo da Gazeta de Alagoas, artigo de um pastor luterano chamado João Carlos Tom, sobre o grito da alma. Eu achei muito interessante. E ele cita um poema de Castro Alves que diz assim: Deus, ó Deus, onde está que não respondes? Em que mundo em que mundo, que estrela tu escondes? Embuçados nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor? Onde estás, Senhor? E ele cita esse verso de um poema do Castro Alves intitulado como Vozes da África. E o autor diz que esse verso do Castro Alves é uma indicação
do grito de milhões de escravos arrancados de suas famílias e de suas raízes cruelmente e comercializado como gado. Castro Alves, está como se dando um grito: onde está Deus? Onde está, Senhor? O Senhor está escondido nos céus? É esse o grito de Castro Alves, dizendo: onde está que não vê essas pessoas que foram vendidas como escravos? Deve ser difícil você ter um filho e ele ser tomado como escravo e vendido como escravo, como se fosse um objeto, um gado. Deve ser difícil. E ele diz também que é o grito de milhões de oprimidos, de marginalizados, de discriminados e outros tantos sofredores, resultado de uma sociedade paupérrima de valores sociais, de amor ao próximo. Deve ser difícil também, meus queridos. Deve ser difícil você ver seu filho vivendo por uma sociedade que não tem valor algum e seus filhos ou alguma pessoa também se enquadrar e ele pergunta: onde está, Senhor? Mas não é esse grito de Castro Alves que nós vemos dessa mulher. Ela não está gritando, dizendo: onde está Deus? Esse grito da alma é muito mais antigo. Os peregrinos do povo de Deus, e esse pastor, ele diz muito bem isso, que diz que os peregrinos, quando em meio ao sofrimento, na caminhada deles, no Antigo Testamento, eles cantavam o Salmo 121. E diz a mesma coisa, uma pergunta, o Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Mas o próprio Salmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez a terra e o céu. O Senhor me guardará de todo mal, guardará a minha alma. O Salmo 121 pergunta para Deus: de onde vem meu socorro, Senhor? É um grito para Deus. Nós precisamos gritar pela fé, como essa mulher fez. Não gritando e querendo colocar o Senhor na parede, colocar Deus na parede. Tem muitas pessoas que estão com a razão destroçada, estão com a emoção detonada, e aí fica colocando Deus na parede, gritando: cadê Deus? O juiz de toda a terra. Não é esse grito que a mulher dá. Ela dá um grito como do Salmo 121. Senhor, é só o Senhor. Ela está gritando aos pés de Jesus, porque ela sabia que é dele que vem o socorro. Essa mulher tinha certeza que era ele que iria libertar e salvar ela desse grande sofrimento com a sua filha. O Senhor não está distante, não está distante. Ele está perto. E Ele está ao alcance da fé, quando uma pessoa coloca as suas emoções, a sua razão, numa ação que é direcionada pela fé e dependência de Jesus. Essa mulher gritou. Grite também dessa mesma maneira. Mas grite sabendo que é dele que vem o socorro. Não é um grito de afronta, é um grito de dependência. Essa mulher gritando. E aí vem a segunda característica, no versículo 23. A segunda lição que eu quero que você aprenda. A primeira é gritar para o Senhor. Grite para o Senhor, somente para Ele. A segunda lição: persevere no grito quando houver silêncio. O texto de Mateus 15, 23, versículo 23 diz assim: ela gritando aos pés de Jesus. O 23 diz assim: mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Você imagina a cena? Uma mulher cheia de emoções, cheia de fé, buscando, gritando. E Jesus não fala nada. Há um silêncio de Deus. Quando Jesus faz silêncio em meio ao grito do sofrimento. Você já pensou isso? As emoções à flor da pele de uma mãe gritando, clamando com a alma. Jesus olhando e ficando em silêncio. O que você faria, querido? Se fosse você clamando? Ou o que você faz quando isso acontece na sua vida? Você está clamando, você está gritando. E não acontece resposta alguma. Você desiste? Para de clamar? Os discípulos, se você olhar na sua Bíblia, os discípulos estavam falando que ela estava gritando, incomodando. Porque quando você grita, incomoda. E eles mandando: Senhor, vamos mandar ela calar a boca.
E Jesus não responde nada. Silêncio. Quando Deus faz silêncio, você volta? Essa semana, participando de um devocional com a liderança da juventude da igreja, o Lucas, seminarista, ele trouxe uma ilustração muito bacana do C.S. Lewis. E ele diz que, C.S. Lewis declara que Deus sussurra, fala baixinho para nós quando nós estamos nos nossos prazeres. Ele fala normalmente em nossa consciência, mas ele grita em nossas dores. E ele diz que, C.S. Lewis diz que esse é o megafone para despertar um mundo surdo. O sofrimento, em outras palavras, é Deus gritando para que você se desperte. Não para que você veja no sofrimento que Ele quer estar perto de você. É nesse sentido. Não para que você fique gritando também, Deus, onde está Deus? Quando você começar a gritar na sua situação, quando não há resposta, quando há um silêncio de Deus, você lembra do Salmo 139, que diz que Ele está em volta de mim, por todos os lados, e me protege com o teu poder. Se eu subir ao céu, Ele está lá. Se eu descer nas trevas, Ele está lá. Nós precisamos aprender que mesmo no silêncio de Deus, ali Ele está. Essa mulher estava gritando por socorro. E Deus olha para ela e fica em silêncio. No 23 e no 24 diz que Ele não respondeu palavra. Então seus discípulos mandaram ela embora, queriam mandar ela embora, pois vem gritando atrás de nós, diziam eles. E Jesus responde: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. E eu queria pensar nessa terceira lição. Primeira lição é gritar para Deus. Gritar para quem pode mudar a situação. É clamar a Deus. Segunda lição é você, no silêncio de Deus, perseverar. Quando você não tem resposta nenhuma, continue clamando, continue buscando. Terceira lição, perseverar na contramão. Jesus, no primeiro momento, não respondeu nada, mas no segundo momento, Ele dá uma resposta contrária a essa mulher. Ele diz: eu não vim para as pessoas de Tiro e Sidom. Eu não vim para os pagãos. Eu não vim para o povo gentil. Eu vim para o povo de Israel. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. Eu vim para as pessoas, para as ovelhas perdidas de Israel. Meus queridos, nós precisamos insistir em meio ao silêncio, mas nós precisamos aprender essa maturidade, essa perseverança, de em meio a respostas contrárias, continuar clamando, continuar gritando. Jesus diz para ela: você é uma mulher pagã, uma mulher de Tiro. Eu vim para os puros. Resposta contrária. Você clamando, você gritando, e a resposta vem ao contrário daquilo que você pede. A resposta de Deus não é aquilo que você espera. E o que você faz? Esse momento, essa história sempre me fez lembrar, e faz-me lembrar da minha mãe. No ano passado, ela recebeu a notícia que estava com câncer. E em menos de 3 meses, ela veio a falecer. Mas nesse período da sua internação, me lembro muito bem, cada dia que eu ia no hospital, muitas vezes no hospital eu me senti como essa mulher. Eu clamava a Deus, eu gritava para Deus, e parece que nada mudava, silêncio. Deus fazia silêncio. Tem dias que eu ia no hospital, clamando a Deus para melhora, para ela ficar bem. E as respostas eram contrárias, ela piorava. O que eu faço? E o que você faz nessa situação? Mas hoje, meu querido, faz 1 ano, quase 1 ano que ela faleceu. E hoje, eu tenho a certeza que toda essa experiência de sofrimento me fez crescer
como homem de fé que ela tanto me ensinou. E a história dela me fez estar mais perto de Deus. Eu sei que a experiência de fé me traz essa alegria, essa satisfação, porque hoje é muito claro que ela está descansando com o Senhor, que ela venceu a morte, que ela está vivendo o céu, aquilo que Deus sempre prometeu para ela, aquilo que ela sempre me ensinou a buscar. Mas tem muitas vezes que nossa experiência de sofrimento vem abalar a nossa fé. Quando há silêncio, muitas pessoas desistem. Quando as respostas, você está clamando e as respostas vêm ao contrário, tem pessoas que desistem. Mas essa mulher, ela continuou insistindo, ela não desistiu. Ela não desistiu, meu querido. Nós precisamos aprender essa lição de fé. Sofrimento é como uma escola, querido. Você pode aprender ou não. Sofrimento é como uma escola, você pode aprender ou não. Tudo o que você passa de sofrimento, você aprende ou não, você vai aprender ou não, meu querido? Essa é a pergunta que eu te faço. Tem uma música de um cantor chamado Lázaro, que ele diz que o deserto é a escola do Senhor. Quando nós começamos a receber respostas contrárias do nosso clamor, parece que nós estamos num deserto. Quando nós ouvimos clamando e só ouvimos o silêncio, parece que estamos no deserto. Mas o deserto é uma escola. Querido, o que estamos passando é uma escola. Nós precisamos aprender com essa experiência de sofrimento. E a experiência de sofrimento dessa mulher traz a quarta lição, querido. A quarta lição. A perseverança que surpreende. A perseverança que surpreende. Depois de gritar e não ter respostas. Depois do silêncio de Jesus e não ter resposta. Depois da resposta contrária ao seu pedido. O que ela faz? O que você faria? O que ela fez? Surpreendeu Jesus pela fé. Você sabia que é possível surpreender Deus com a sua fé? Deus, o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso, o Senhor da terra. E essa mulher surpreende Jesus, porque Jesus diz a ela assim, versículo 25, acompanhe comigo. A mulher veio, depois de todas essas respostas negativas, a mulher veio e adorou de joelhos. E disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, mais uma resposta contrária. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mulher, Jesus está falando, eu não posso pegar o pão que é do povo de Israel e dar para você que é de um povo que não me adora, que não me busca. Eu não posso tirar o alimento da mesa deles e dar para você. Olha o que essa mulher disse. Essa mulher sabia que era Ele, o Senhor da terra. Sabe o que te falta, meu querido? Sabe que muitas vezes nos falta e me falta? Essa certeza de que é Ele, o Senhor da terra. Porque essa mulher sabia, essa mulher surpreende, porque depois de todas essas respostas contrárias, e Jesus dizendo que Ele não pode tirar o pão e dar a ela, o pão de Israel. Ela diz assim, ela surpreende dizendo, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa história me emociona, querido. Essa história me faz encher o meu coração de fé, de alegria e de vontade de querer seguir o exemplo de fé que essa mulher nos dá, essa perseverança que surpreende. Ela diz, Senhor, se caíram umas migalhas da mesa, eu sei que é de Israel, eu sei que o Senhor veio para eles, mas se o Senhor der uma migalhinha, eu como um cachorrinho, eu vou comer e vou me saciar. Em outras palavras, essa mulher está dizendo, se o Senhor estalar os dedos, tudo pode acontecer. Jesus está usando uma parábola. Deixe primeiro que se fartam os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela entende essa parábola.
Ela entende que Jesus está falando do povo de Israel que tem prioridade. Mas ela diz que as migalhas de Jesus, em outras palavras, se Deus der uma palavra na pessoa de Jesus, tudo pode mudar. Tem um teólogo, Joaquim Jeremias, que ele diz que a fé da mulher gentia não consiste no fato de que ele dá a Jesus uma resposta rápida. Não é porque ela dá uma resposta rápida, mas no fato de que o seu sim, Senhor, reconhece que ele é o doador do pão da vida. E ele declara que ela fica satisfeita com a migalha daquilo que está destinado a Israel. Olha, Israel tem a primazia do banquete, de participar da mesa. O banquete de participar da mesa do Senhor, de ser o povo de Israel, o povo de Deus. Essa mulher entende isso e diz, se o Senhor der só o que sobrar para nós. Tem gente que não valoriza esse pão. E Jesus está mostrando nessa história que nós podemos perseverar e esperar, porque Ele há de nos atender. Se Ele estalar os dedos, tudo muda. Em um minuto tudo pode mudar. Aquele demônio saiu da menina. O texto diz que essa fé que surpreende, no meio de um sofrimento que uma pessoa, uma mulher, uma mãe, insiste em buscar a Deus, ela surpreende, então Deus atende aquela mulher. Ela não desistiu. Meu querido, essa palavra é de perseverança. Algo que está faltando nos nossos dias. Perseverar em fé. Não desistir, insistir até o fim. Porque você aprenderá uma lição e você irá crescer na graça do Senhor. Na graça do Senhor. Essa perseverança que surpreende é a resposta que você dá em meio ao sofrimento. Qual é a resposta que você tem dado com as suas aflições, com o sofrimento que chegaram na sua casa? Como você tem respondido, meu querido? Pelas suas emoções? Sendo abalado as suas emoções? Como você tem respondido à sua estrutura racional que está no chão agora? Você pega um lenço e começa a chorar? Parece que essa mulher arregaçou as mangas. Desculpe a expressão, mas ela foi para cima, querido. Foi para cima no lugar certo e gritou para a pessoa certa. Ela ouviu um silêncio, mas ela continuou insistindo. Ela recebeu respostas contrárias, mas ela não desistiu, porque se você sabe no Deus que você tem crido, você tem que perseverar e não desistir jamais. E Deus irá fortalecer a sua fé com essa experiência dessa mulher, com essa experiência que você está vivendo de sofrimento. E você pode ser um instrumento de Deus, que vai surpreender a Deus. Você pode ser um instrumento de fé, que vai surpreender a sua família. Você pode ser um instrumento de fé que vai surpreender pela fé a sociedade. Você já pensou nisso? Essa experiência para você crescer, para você ser maduro. As pessoas estão sendo facilmente derrotadas, queridos. Deus está gritando com essa história. Aprenda, meu filho. Aprenda. Aprenda essa história. Olha para isso. O sofrimento é o megafone de Deus, como já foi dito. Deus está gritando no sofrimento para que as pessoas olhem para Ele. Porque quando Ele sussurra, ninguém ouve. A sua palavra está sendo falado o tempo todo, ninguém ouve, mas parece que no sofrimento as pessoas estão mais sensíveis. Parece que estão aprendendo a ouvir a Deus. Eu não sei se é assim na sua vida. Eu não sei se o sofrimento chegou na sua porta como dessa mulher. Mas a experiência de fé dessa mulher nos traz uma certeza. Está lá no capítulo 28. De pessoas que perseveram. De pessoas que gritam
para Jesus, de pessoas que, e eu sei que você me ouve e pode ser uma dessas. Talvez você já gritou para Jesus. Talvez você ouviu o silêncio e continua. Mas quando veio a primeira resposta contrária, você sucumbiu. E no 28, Jesus respondeu: mulher, grande é sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Meu querido, nós precisamos perseverar. Colocar as nossas emoções, se estiverem quebradas, se o nosso coração, o nosso senso que nos motiva, as nossas emoções estiverem arrasadas. Tem pessoas que estão sem paz. Há pessoas que o sofrimento bate na porta e a tristeza profunda chega. Meu querido, pega essas emoções, tudo isso que te deixa para baixo. E olha para a experiência dessa mulher. Aquilo que você racionalmente não tem mais controle. Essa mulher tinha uma filha endemoniada. A racionalidade dela não tinha mais o que fazer, não tinha quem procurar. Quando nós chegamos num momento assim, de sofrimento como esse, que não tem o que fazer, não tem outra solução, querido. Pega as suas energias, as suas ações, e comece a gritar num lugar apenas, que é na presença de Deus. Coloque a sua fé em Cristo. Vá na direção pela fé, querido. Vá na direção pela fé. Insista com Jesus. Ele te dá a vitória. Mesmo coisas absurdas com Deus. Migalhas de uma mesa, que alimentam e nos fazem vencedores. Essa mulher pediu as migalhas de Deus. Querido, as migalhas de Deus nos basta. Nos basta. E eu queria encerrar nesta noite, trazendo para você uma experiência que foi para o meu coração. Eu posso até dizer no meu coração que foi uma revelação de Deus para a minha vida. Que a experiência dessa mulher e a palavra de Deus trouxe para a minha vida, como revelação para a minha vida. É que essa mulher passou momentos difíceis no seu sofrimento. Mas que quando acabou, ela cresceu, ela amadureceu, ela se tornou uma pessoa mais forte, uma pessoa que agora tem uma experiência com Deus. Meu querido, minha querida, essa palavra revelou no meu coração isso. Eu não sei se vai acabar daqui 5 meses, se vai acabar daqui 40 dias, se vai acabar daqui 1 ano. Mas eu sei que quando tudo isso acabar, o meu coração e a resposta que eu vou dar para Deus é que eu cresci, Deus. Eu vou agradecer. Eu quero surpreender a Deus com a minha fé. Eu não quero ser abalado. E essa palavra me faz perseverar nesse caminho, no caminho de fé. Eu não vou ser mais movido pela minha razão, porque eu sei que em qualquer momento a razão pode quebrar. Eu não vou ser mais movido pela minha emoção, porque as minhas emoções podem me abalar. Mas eu vou juntar a razão e a emoção, seja qual for, e vou olhar na direção como essa mulher fez, pela fé, e vencer, e crescer, e ser mais maduro. Daqui a 1 ano, eu peço a Deus, e eu quero orar nessa hora, para que eu seja alguém mais maduro, que aconteça o que acontecer, o sofrimento que chegar, no final, tudo vai passar. E eu vou ser uma pessoa mais madura com Deus. Que assim seja na minha vida. Que assim seja na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Olhe para a sua racionalidade. Como é que está a razão? A sua estrutura. De alguma maneira mexeu com a sua estrutura o sofrimento que você está passando? De algum momento mexeu com as suas emoções? Pegue tudo isso e coloque diante de Deus agora. Fala, Senhor, eu quero aprender essa lição. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós queremos nos colocar diante do Senhor. Diante do Senhor. Como aquela mulher, nós queremos gritar. Nós queremos clamar a Ti.
Se a resposta for silêncio, nós vamos entender. Se a resposta vier contrária, nós queremos entender, porque nós estamos firmados no Senhor, esperando no Senhor. Nos ensina a crescer, a viver pela fé, Senhor, em nome de Jesus. Todo e qualquer sofrimento que bater na minha casa, na casa dos meus irmãos, nós possamos entender que tudo passa pelo Senhor, sabendo que logo tudo irá passar. E que nós possamos crescer e sermos mais maduros. Amadurecimento de fé, eu peço para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, para a vida desses que ouvem, para a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com tua igreja, com o teu povo e com cada um dos que nos ouve, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, desejo a você todas as bênçãos de Deus para a sua vida nessa semana. Que seja uma semana excelente de vitórias em Cristo Jesus. Deus abençoe. Essa última canção que nós vamos cantar, ela diz: haverá um justo que domina sobre todos no temor de Deus. Esse justo é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos encerrar esse culto cantando isso. Cristo é o justo que domina, nada foge ao controle dele, tudo está nas mãos do Senhor. E nós temos que ir embora com essa convicção no nosso coração. Na verdade, ir embora não, né? Nós já estamos em casa. Então nós vamos glorificar essa semana ao Senhor, lembrando sempre que tudo está no controle dele e Ele é o nosso Deus e Ele tem cuidado do seu povo. Amém, irmãos? Haverá um justo que domina sobre os homens no temor de Deus. Haverá um justo que domina sobre os homens no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando cai o sol na manhã sem nuvens, e será como o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. Cristo é o justo que domina sobre os homens no temor de Deus. Cristo é o justo que domina sobre os homens no temor de Deus. Ele é como a luz da manhã, quando sai o sol na manhã sem nuvens. Ele é o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. Deus firmou eterna aliança e enviou Jesus para nos salvar. Dele é o trono de Davi e reinará para todo sempre.
por trono.